Olá, amigos e amigas de todo o Brasil. Estamos aqui no Senado, nesse debate, nesse embate do dia, fazendo um bom combate em relação à reforma da Previdência. Estamos muito preocupados, porque esperávamos que o relatório apresentado pelo senador responsável pela relatoria ficou muito distante daquilo que podíamos imaginar. A não ser o BPC, que já não estava na Constituição, que a Câmara introduziu, com isso tentando evitar o Supremo Tribunal Federal, que já estava dando ganho de causa para as pessoas que mais precisam, desde que provasse efetivamente que não tem como sobreviver, o BPC estava dando um valor correspondente a um salário mínimo. Muito bem. O que faz a Câmara dos Deputados? Ela introduz na Constituição para evitar que essa posição na Justiça continuasse favorável para os setores mais vulneráveis. Pelo menos isso foi retirado. Mas, fora disso, continua tudo igual. E, claro, vamos fazer aqui o debate na CCJ, na área, enfim, fazer o que for necessário para convencer o relator a mudar o seu ponto de vista. Por exemplo, as aposentadorias especiais. Ele não mudou praticamente nada. O cidadão, a Câmara reconhece, e o mineiro, por exemplo, não pode trabalhar mais que 15 anos no subsolo. Pois bem, só que ele vincula a 55 de idade. Começa a trabalhar com 21, 15 mais 21 para 55, faltam 19 anos. O que o mineiro vai fazer com 19 anos? Aonde ele vai trabalhar se ele não pode trabalhar e já está com o pulmão estourado, como a gente fala? Vamos pegar um metalúrgico. O metalúrgico, ele vinculou a idade de 60 anos. Ora, começou a trabalhar com 20, mais 25, 45, para 60, 15 anos. Onde ele vai trabalhar mais 15 anos, já que está comprovado, e a Câmara reconhece, que aquela situação da insalubridade prejudica a sua saúde. Mesmo aquele outro cidadão que trabalha com produtos químicos, por exemplo, 20 anos. Começou com 20. 20 mais 20 não vai trabalhar. Com mais 20 anos, que é o tempo de contribuição, vai 40. Para chegar a 60, mais 20 anos, é essa a situação que se encontra. Esse é uma situação da aposentadoria especial. Podemos aprofundar o debate em outros temas em seguida. O que você acha? Boa tarde, senador. Realmente, a gente analisando o relatório que o senador Tasso Gereissati acabou de apresentar aqui, a gente percebe que realmente não houve alterações significativas ao texto da reforma, então persiste uma lógica equivocada, a nosso ver, o senhor tem colocado isso em diversas audiências, que penaliza, faz uma reforma da Previdência que é basicamente uma reforma fiscal, que reduz o valor das aposentadorias, reduz o valor das pensões, que podem ser inferior a um salário mínimo, e restringe o acesso dos trabalhadores. Por exemplo, permanece ainda no relatório o aumento do tempo mínimo de contribuição para aquele que entrar no sistema de previdência a partir da promulgação da PEC. Então, hoje a gente sabe que, diante da situação do mercado de trabalho no Brasil, é dificílimo que os trabalhadores com vínculo mais precário, em função da informalidade, do desemprego, consigam contribuir por 15 anos. Pois bem, a PEC continua pedindo no relatório do senador Tasso que o homem, que entra no sistema após a promulgação, contribua por 20 anos. De onde ele vai tirar mais 60 contribuições trabalhando como intermitente, como desempregado? Então, há uma série de lógicas que mantêm a caráter excludente dessa reforma. Bruno, tem um número que eu uso muito. O camarada, para ter direito à aposentadoria em tese integral, que não é integral, que atualmente são as 80 as maiores contribuições. Que a proposta que veio da Câmara e o relator Rakata apresenta. Diz que
o cálculo do benefício é de toda a vida laboral, de 94 para cá. Conforme a situação, você poderá perder 10, 20, 30, até 40% no extremo poderá perder. Ora, se nesta posição de que eu faço o cálculo para que o benefício me garanta a integralidade, em princípio, que não vai ser, com 40 anos de contribuição, a média de emprego do brasileiro nesse país é 5,1. Eu vou arredondar para 6. Em 12 meses, eu contribuo. Ora, se eu quero 40 anos de contribuição, eu tenho que trabalhar quanto? Eu tenho que trabalhar 80 anos. Somente com 80 anos de trabalho é que eu vou conseguir os 40 anos de contribuição. Comecei a trabalhar com 20. Se eu vou ter que trabalhar mais 80 para garantir, quero que fique bem claro, os 40 de contribuição. Uma coisa é você estar no mercado à disposição, mas você vai contribuir só 40 em 80 anos. Soma 80 mais 20, 100 anos. Quem vai conseguir garantir o princípio da integralidade, que não é integral, porque é pela média, com 100 anos, ninguém mais vai conseguir a integralidade. Voltando à especial, só como exemplo também, ninguém vai conseguir se aposentar para especial. Não vai porque ele vincula a idade. Então ele diz que é correto você se aposentar com 15, 20 ou 25, só que vincula uma idade que você não vai chegar nunca. Então acabo com a especial e acabo também com a aposentadoria por tempo de contribuição. É inaceitável. A impressão que me dá, Bruno, pode aprofundar mais, o Bruno é técnico, especialista, economista. O que eles estão fazendo? Eles estão destruindo a Previdência Social para ali na frente entrar com a capitalização, que é isso que eles querem. E já estão fazendo, inclusive, já estão falando, o ministro da Economia tem falado, que ele quer acabar com a contribuição do empregador de 20% sobre a folha. Olha, se a Previdência está quebrada, como é que eu vou abrir mão da maior receita? É porque eles querem, nesse andar da carruagem, encaminhar a tal de capitalização, que é simplesmente uma poupança individual de 10% do seu salário. Isso é inaceitável. Os países que adotaram, Chile, México, Colômbia, enfim, mais de 20 países que adotaram já desistiram. Dos 30 que adotaram já desistiram, e eu estou sentindo isso. E aqui eles estão preparando o caminho para, mais tardar o ano que vem, ou até no outro, mais tardar o ano que vem, eu diria, eles tentar emplacar a capitalização e adeus aí a nossa Previdência Social Pública. Exatamente, senador. Essa lógica que o senhor está falando da redução dos valores, por exemplo, também se estende para a aposentadoria por incapacidade permanente, né? A não ser quando estiver em razão de acidente de trabalho, né, de doença profissional, mas cerca de 90% das aposentadorias não são nessa regra, né, não são em função de acidente de trabalho ou de uma doença profissional. Então, você vê como a lógica da proposta é cruel, né? Ela se estende inclusive àquela pessoa que essa redução de valor se der, por exemplo, por conta de um acidente de carro que não seja indo ou saindo do seu local de trabalho. Ou um AVC. Ou um AVC. Deu um AVC em casa. Exatamente. E o cara está lá com 15 anos de atividade. Como é que fica o benefício dele? O benefício dele vai ser basicamente ele vai ter pelo tempo mínimo de contribuição dele 60%, né, para homem ou para mulher. E aí, caso ele tenha conseguido contribuir cada ano lá mais, ficam 2 pontos percentuais. Mas se não, ele vai ficar com apenas 60%, como o senhor já destacou, daquela média rebaixada, porque ela sequer retira as 20% menores contribuições. Em casos extremos, senador, é possível chegar a quase 50% da perda do valor do benefício. E aí é importante que a gente diga o seguinte: existe aqui uma perda de direito significativo, porque você perde o valor do benefício, e também uma perda econômica, porque se a nossa economia provavelmente entrou em recessão no segundo trimestre, com essa redução do valor do benefício, o consumo vai cair ainda mais, né? E o consumo é 2/3 da nossa economia. Tem toda a razão, Bruno. O estado de miséria tem viver miserável. Vai aumentar muito no nosso país. A fome, o número de pessoas vivendo nas ruas, o desespero que já está hoje, um país que tem mais de 13 milhões de desempregados. E quando a Seguridade Social, estamos falando aqui da Previdência, Seguridade, a Saúde, Assistência e Previdência, desconhece essa realidade e vai fazer que as pessoas não tenham mais uma aposentadoria com mínimo de dignidade, para onde vamos?
Quando você vê que você não vai poder se aposentar, você vai querer continuar trabalhando. E aí, como é que faz? Com cerca de 2,5, quase 3 milhões de jovens que todo ano vão se apresentar no mercado de trabalho. Você vai obrigar as pessoas mais idosas a sobreviver trabalhando. Com 60, 70, como eu disse aqui, no caso até de 80 anos. Mas vou dar outro exemplo. O abono salarial. O abono salarial, como está na lei hoje, pessoas que ganham até 2 salários mínimos têm direito a esse abono salarial. Como eles fizeram na Câmara, e o relator deixou exatamente igual, passou, não é mais para 2 salários mínimos, para R$ 1.364. Segundo os cálculos que eu recebi na Comissão de Direitos Humanos, 13 milhões de pessoas perderão esse direito. A situação já está drástica. Veja o que estão fazendo com o meio ambiente, veja o que estão fazendo com a saúde, veja o que estão fazendo com a educação, o que vão fazer agora com essa reforma da Previdência, se ela passar, daí sim, nós vamos estar numa situação semelhante ao do Chile, onde as pessoas mais idosas é o país que mais se suicida devido ao desespero de não ter sequer uma aposentadoria adequada, decente, equilibrada. O que eles querem nesse país, eu vou dizer e você me confirma depois. Que toda a população receba quase que um benefício social, uma previdência correspondente a um salário mínimo, e quem quiser ganhar mais, que vá para a previdência privada. Perfeito, Fernando. A lógica é exatamente essa. Essa redução dos valores vai achatar todo mundo nos valores mínimos da Previdência, porque é bom que a gente lembre, né? As perdas, né? As mudanças, ela impacta o regime geral de Previdência Social, e esse regime geral, não há privilegiados nesse regime geral, né? Hoje, o benefício médio que se paga no INSS é de menos de R$ 1.400, né? E 2/3 das pessoas ganham um salário mínimo, até um salário mínimo. Então, você vê que não há privilegiados nesse regime. Então, a lógica é toda, né, de rebaixar os valores desses benefícios, por exemplo, no caso da pensão por morte, sequer ela atingirá um salário mínimo. Né? Continua no relatório essa lógica de que a pensão por morte ela será inferior a um salário mínimo em certas ocasiões. Isso me surpreende, te confesso, Bruno. Eu achava que pelo menos isso ele ia mudar. Eu tenho visto inúmeros senadores dizendo que, um salário mínimo não é privilégio, é o mínimo do mínimo que um cidadão pode ganhar nesse país. E essa reforma que veio da Câmara, ela chega a dizer isso que você confirmou aqui. Eu fiquei perplexo. Dizer que o cidadão poderá ganhar um benefício menor que o salário mínimo. Menor que o salário mínimo. Isso é inaceitável. Mas eu quero, Bruno, nesse momento, agradecer a todos os senadores e deputados da bancada do PT, que estão transmitindo ao vivo em suas redes sociais, e o movimento social que também está fazendo da mesma forma, enfim, todo aquele cidadão de bem que quer saber o que é isso, o que é essa reforma. Surpreende a cada um de nós. O Bruno é um especialista. Nós aqui que atuamos no Congresso com inúmeros temas, eu me dedico muito à Previdência, mas cada dia me surpreende as barbaridades que a gente nota nessa reforma da Previdência que aqui se encontra. Por exemplo, a PEC permite que o pagamento de benefícios não programados sejam privatizados. Bruno, explica um pouquinho o que significa isso. Exatamente. A PEC, ela, na lógica, inclusive, que o senhor estava colocando da capitalização, é verdade que eles não tiveram força para aprovar a capitalização na Câmara, mas já indicaram que deverão voltar com a proposta, né? Seja o próprio governo, seja uma apresentação aqui numa proposta no Legislativo. Mas, embora não tenham passado a capitalização, estão prevendo, não é, aqui no texto, que os benefícios não programados, ou seja, são aqueles benefícios, por exemplo, como decorrente de doença, a licença, o auxílio maternidade, né, por exemplo. Nós ficaremos, o trabalhador ficará na mão da área privada. Na mão da iniciativa privada. Então, o senhor imagina a lógica, não é, que é deixar na mão do setor privado que só busca lucro benefícios dessa natureza, né, os chamados benefícios
não programados. E eles hoje têm o auxílio-doença, o auxílio-acidente, o auxílio-maternidade. Tudo vai para lá. Tudo poderá ser administrado pelo setor privado. Então, realmente, né, a proposta ela não é uma reforma da Previdência. A ideia é desconstruir o sistema público, o INSS, que hoje faz a gestão desses municípios, e passando um conjunto desses benefícios para o setor privado operar apenas como quem busca lucros. Né? Olha, eu estou lá, como eu presido a Comissão de Direitos Humanos, o que eu recebo de denúncia, estão desmontando a estrutura do INSS, inclusive no atendimento aos postos. O pessoal chega lá, não tem ninguém para atender, atendem mal. Há um desmonte, na verdade, da Seguridade Social, leia-se Saúde, Assistência e Previdência. Eu fiquei abismado esses dias, quando eu vi da Economia no meu estado, ele disse que, se depender dele, ele privatiza tudo. Calculem, vai privatizar a saúde? Quem pode pagar um plano de saúde privado? Vai privatizar a educação? Quem vai poder botar seus filhos na escola privada? Vai privatizar a segurança? Quem vai poder contratar segurança privada? Enfim, a loucura das milícias, por exemplo. Isso aqui é uma prova disso que vai acontecer. Eles acabam com a forma que estão encaminhando aqui, com toda a Seguridade Social. É um estado de miséria absoluta. Como fizeram na questão do meio ambiente, ninguém tem dúvida disso. Que ponto levaram o nosso meio ambiente? Incentivaram o desmatamento, estão aí as queimadas. O mundo todo contra nós. O que estão fazendo aqui com a nossa seguridade, leia-se no primeiro momento a Previdência, é gravíssimo. É gravíssimo. Nós temos que nos mobilizar no Brasil todo para não permitir que essa proposta seja aprovada nos moldes que está. Exatamente. Aqui, nós estávamos falando da privatização, essa aqui também eu acho que é importante. Privatização da Previdência Complementar. A PEC permite que a Previdência Complementar seja administrada pela iniciativa privada. Claro, né? Hoje tem uma lógica que a Previdência Complementar é administrada pelos fundos de pensão, né? Que a gente conhece, a Petros, a Funpresp, a Previ, e também aqui, né, havia uma intenção de que esse sistema de previdência complementar poderia ser administrado pelas entidades abertas, né, que são os bancos, as empresas privadas, também nessa lógica de transferência para o setor privado da nossa Previdência. E aí, senador, é importante a gente chamar a atenção, o senhor se referiu a um conjunto de medidas, né, que vem desconstruindo a seguridade social, as políticas públicas de seguridade no país. Importante a gente lembrar aqui o papel também da reforma trabalhista, né? Porque, por exemplo, nesta lógica que o homem passará, né, que entrar no sistema após a PEC, passará a ter que ter mais 60 contribuições, mais 5 anos de contribuição para se aposentar com um valor reduzido, né? No caso do trabalhador intermitente, que foi aquela modalidade criada pela reforma trabalhista, eu chamo a atenção que muitas vezes ele ganha menos de um salário mínimo. Menos de um salário. E aí ele vai ter que somar... Ele ganha algumas horas por mês. Algumas horas por mês, então ele terá que somar meses de contribuição para alcançar a contribuição relativa ao salário mínimo. E veja, desde que a reforma trabalhista iniciou no país, a gente já tem mais ou menos um número assim, de que 20% das vagas, mais ou menos, são intermitentes. Então, se eu ver o que está colocado aqui nessa reforma, faz com que um trabalhador intermitente jamais conseguirá se aposentar, porque ele terá que recolher vários meses de contribuição para poder fazer uma contribuição. Né? Então, realmente, você está impedindo o acesso desse trabalhador que foi precarizado pela reforma trabalhista. Além disso, olha isso aqui. A alíquota extraordinária do RPPS, quando houver déficit atuarial, que a qualquer momento, quem tem que dizer que eles acharem que tem déficit, o senhor está em casa nesse momento, aposentado ou futuros aposentados, poderão ser chamados a fazer uma contribuição chamada alíquota extraordinária. Exatamente. A alíquota extraordinária nada mais é do que o servidor público não saber o quanto ele paga para a Previdência Social. É como se você fizesse um contrato e não sabe o que vai receber de volta. A alíquota extraordinária tem caráter de confisco, inclusive, né? É um confisco da renda. Então, há diversos questionamentos sobre a maneira como os órgãos oficiais
computam, contabilizam esse déficit, e toda vez que o governo entender que há déficit, além das alíquotas maiores, ele chama os servidores para uma contribuição ainda maior. Não é? Resumo da ópera. Nós pagamos durante toda a vida, os trabalhadores e trabalhadoras. Quem desviou o dinheiro foi aqueles que não pagaram. A CPI que eu presidi mostrou isso. Desviaram pouco, trilhões. Nós contribuímos religiosamente, que é descontado em folha, do trabalhador da República, da privada, do campo e da cidade. Eles que deixaram de pagar, e agora eles mandam a conta de novo para nós, diminuem o benefício e aumentam o valor do pagamento que nós temos que fazer mensalmente em relação às contribuições. Não dá, é inaceitável. Eu perguntei outro dia numa audiência pública, onde o mercado entra aqui? Qual é a contribuição do mercado? Aqui não tem nada de contribuição do mercado. Aqui é de novo jogando a conta para cima dos assalariados do nosso país. Por isso que nós temos que mobilizar, pessoal. Por isso que eu insisto muito com a tese, como diz sempre o meu amigo Paulo Rocha, senador, lembra ele, são só 3 senadores por estado. 3 senadores. Converse com cada senador, converse com o relator, converse com o presidente da casa, enfim, converse com todos os senadores e senadoras. O que significa essa proposta? O futuro é de mostrar que a miséria só vai aumentar no nosso país. O próprio Rogério Marinho, eu não sou de citar nomes, você percebeu que eu não gosto de citar nomes, mas eu vou citar o Rogério Marinho porque eu vou elogiar o Rogério Marinho. O Rogério Marinho, que é o secretário da Previdência, no debate lá na CCJ, eu estava lá, e quando entrou esse tema da economia, o que ele disse? Não, uma coisa é certa. E foi inclusive editorial do Estadão depois, a frase dele. Eu reconheço que a reforma não distribui renda e ainda não gera um emprego. Então, se isso é verdade, não distribuir renda, não gera um emprego, o que significa? Se eu diminuo o poder de compra do trabalhador, você que é economista poderá aprofundar, a roda da economia não gira. Quem vai comprar? Quem vai produzir? Quem vai vender? Vai vender para quem? Por isso que o investimento no Brasil, os chamados grandes investidores, está desaparecendo cada vez mais. O país está praticamente estagnado e já demonstrou que essa reforma não vai gerar em nada para efeito de emprego. Exatamente, senador. Esse argumento, né, de que as reformas chamadas neoliberais geram emprego, né, eu acho que a gente já desmistificou isso no Brasil com o teto de gastos, com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista é possível a gente dizer que ela gerou mais desemprego do que emprego. Porque aumentou, eram 12 milhões, hoje são 13 milhões. Há mais desempregados hoje do que havia em maio de 2016 no Brasil. As modalidades, né, de trabalho parcial, de trabalho intermitente, geraram postos de trabalho, por exemplo, intermitente, alguma coisa como 130 mil, você gerou mais demissões por acordo, aquela demissão que o trabalhador, inclusive, perde uma série de direitos, do que você gerou de postos de trabalho intermitente, para o senhor ter uma ideia de como essas reformas realmente não geram emprego, só precarizam o trabalho e a seguridade social. Aumenta o lucro e a concentração de renda na mão daquele 1%. O Brasil é o país do mundo com a maior concentração de renda. Eu vi recentemente, nós ficamos entre os 10 países com as piores condições de trabalho do mundo. Aqui no continente americano, só que nos comparam com a Colômbia. Só com a Colômbia. Isso eu me lembro dos 10, que eu não tenho os 10 aqui na cabeça. Mas me lembro que compararam com a Colômbia. Não tem outro país no continente, e ficamos entre os 10 do mundo, com as piores condições de trabalho. Leia-se condição e renda. É um órgão da ONU que faz esse estudo. Mas nesse quadro eu me lembro que, eu sou obrigado a dizer isso, não vou dizer o nome, um dos debates da CCJ, sabe que eu vi o representante do IPEA. Não vou dizer o seu nome, hein, mas vou dizer que foi o IPEA, para que os colegas do IPEA te perguntem isso. Sabe o que ele chegou a dizer? A nossa Seguridade, a Previdência, é o melhor programa de inserção de renda do mundo, no meu entendimento. Agora já não está sendo, vai piorar. Ele disse que Previdência não distribui renda e não ajuda os mais pobres. Meu Deus do céu.
Os mais pobres desse país são aqueles que ficam nessa linha de um salário mínimo. Eu sei que eles agora querem tirar até naquela proposta que nós aprovamos no governo Lula e Dilma, eu fui um dos articuladores, eu orgulho de ver isso, da inflação mais PIB. Já disseram que esse PIB é um absurdo. É como se um salário mínimo que no Brasil não chega a R$1.000 fosse muito. Aí quer comparar o Brasil com outros países onde o salário mínimo ultrapassa a 1.000, 1.500 dólares. Ou seja, 4, 5 mil reais é o valor dos países que eles comparam de primeiro mundo. É essa situação que nós estamos vivendo. E esse mesmo cidadão do IPEA, da CCJ, aqui, chegou a dizer o seguinte, com a reforma, botou no painel, eu tenho lá o painel, com a reforma da Previdência nós vamos gerar 8 milhões de empregos. Aí eu perguntei para ele, Rogério Marinho esteve aqui ontem, bem assim perguntei para ele, Rogério Marinho teve, e disse que não ia chegar no emprego. Daí engasgou, outros engasgaram, da Ministério da Economia, e ficou dito pelo não dito, daí eu mostrei, inclusive, o editorial do Estado de São Paulo, o Estadão dizendo que, enfim, o governo reconhece que a reforma da Previdência não vai gerar emprego. E eu complemento, vai aumentar a miséria nesse país. E vai aumentar o desemprego também, senador, porque, na verdade, uma reforma que retira a renda daqueles que consomem, né, sendo o consumo 2/3 esse raciocínio que eu queria que você fizesse. Ele é totalmente prejudicial à economia do país. Né? É isso que vem acontecendo desde a adoção dessa política fiscal do teto de gasto, né? Que você retira, inclusive, recursos de áreas que são muito importantes, né? Para as pessoas, para os trabalhadores, educação, saúde. Agora você faz também essa lógica para a Previdência Social, né, querendo diminuir a despesa para caber dentro desse teto de gasto, e as pessoas terão menos renda, com menos renda terão menos consumo. O curioso é que tudo eles justificam pela sustentabilidade fiscal. Só que quando o país não cresce, há estatísticas que mostram que a gente pode estar perdendo 2 pontos percentuais do PIB em arrecadação, porque o país não cresce. Então, o que essas políticas fazem é retirar a arrecadação, né? E ao retirar a arrecadação, a gente não consegue ter sustentabilidade. Veja o caso da Previdência. A Previdência Urbana, eles não falam isso, mas ela foi superavitária até 2015. E foi superavitária com a política de valorização do salário mínimo, que o senhor Eu lembro do superávit em média de 50 bi por ano, até 2015. Onde foi essa reserva toda? Que, em tese, deveria estar assegurada. E me permita que eu diga também, eu sempre digo que o problema da nossa Previdência no Brasil é de gestão, é de fiscalização, é de combate à sonegação, é de arrecadação. Como é que se explica num país como o nosso, onde deixamos, devido à sonegação, de arrecadar mais de 600 bi por ano? Quando eu digo isso, digo, olha, quem me dá os dados é o pessoal da Receita. É o pessoal da Receita que me dá esses dados. Se endurecesse, mediante a própria legislação, o combate à sonegação, nós arrecadaríamos mais de 600 bi por ano. O que eles não querem? Que quem desvia, quem sonega, não é classe média, não é pobre, não é assalariado, é os grandão, os grandes grupos econômicos, são grandes bancos que são os que mais devem. Eu chamei todo na CPI. Sabe por que os representantes dos bancos diziam? E grandes bancos, não veio com essa linha de Vasco, Transbrasil, isso aí sim é papo para boi dormir. Diziam o seguinte: devemos, não negamos, não pagamos, estamos esperando um perdão que vocês vão dar aqui no Congresso. Via o refis. Você podia falar do refis um pouco aí. Esse é outro aspecto da proposta, senador, que é interessante notar. Enquanto você reduz até em quase 50% o benefício de aposentadoria de um trabalhador, você não tem uma medida mais efetiva para conter a barra do refis mais dura. O que seria uma medida mais dura? O refis são esses parcelamentos das dívidas, pagam imposto, né? E depois abre-se um programa desse, elas se regularizam e ganham desconto, às vezes, de até 90%. Pagam 2 meses, não pagam mais, dali 2 anos renegociam de novo, até que tem o perdão. No Temer, por exemplo, que cortou recursos de tantas áreas importantes, de investimentos públicos, de políticas sociais, houve 50 bilhões de perdão em dívida no maior refis do Temer. Por que a proposta, por exemplo, ela não veda, né, ela não proíbe que grandes empresas que tenham lucratividade, por exemplo, alta, que tenham aderido a refis recentemente, não possam mais aderir a refis? Isso seria uma medida, por exemplo, para quebrar esse ciclo vicioso que o senhor está dizendo, de não pagamento de imposto, né, sonegação e depois adesão a um programinha malandro ali. Mas não. Tem outro dado que eu gosto de entrar, porque esse eu acho que é criminoso, que é a chamada apropriação indébita.
Ele desconto de você que está me assistindo aqui, assistindo nós dois, eu e o Bruno, desconto de você, 8, se é do colaborador em geral, no serviço público é mais, enfim, mas descontam de você, botam no bolso, não repassam para a Previdência de quanto? Os dados é do sinal, porque eles fizeram a checagem com o fundo de garantia, sem medo de errar, eles descontam para a Previdência, em média, 30 bilhões por ano. Isso é crime. Tinha que chamar a polícia. E eles têm o nome de quem faz isso. E por que não executam isso? Por que não fazem? Aí mandam de novo a conta para o senhor e para a senhora pagar. Numa situação que nós nos encontramos hoje no país, onde tudo indica que o desemprego vai continuar crescendo, é fato e é real. A informalidade está crescendo também, é fato e é real. Como é que a gente não vai ir para cima desses que realmente assaltam os cofres da Previdência, como, por exemplo, a proteção indébita, que era só a Receita ir para cima, tem todos os dados para fazer essas cobranças. Esse tema já foi, inclusive, tratado na CBH, lá a comissão que o senhor preside, porque a legislação brasileira, ela é absolutamente permissiva, né? Com esses sonegadores, eles não têm nenhuma sanção, eles podem pagar o imposto, mesmo depois que a justiça determina que eles o façam, né? Então, por exemplo, não há nenhuma mudança na legislação que preveja alguma sanção penal para esses grandes sonegadores. É também um exemplo de como, aqui, nessa reforma, só o trabalhador paga a Só o trabalhador paga. Isso aí. Temos que fechar com isso, Bruno. Eu queria agradecer primeiro a você, que mais uma vez, parceiro aqui, que ele entende, ele vai no detalhe. Eu vou aqui no assunto mais amplo e tem feito, Bruno, e com muito orgulho, muito esse debate na Comissão de Direitos Humanos. Eu já fiz mais de 50 audiências de previdência. E cada dia os técnicos chegam lá e mostram dados, números. Tem um que você pode aprofundar, antes de nós encerrar, que eu me lembrei agora, que é, eu vou fazer uma audiência sobre isso, que é a situação que vão ficar os municípios. Eu só vou dar aqui a chamada. O fundo de participação dos municípios, ele é menor do que 85% dos municípios brasileiros movimentam a economia baseado na previdência, ou seja, no salário dos pensionistas e aposentados. Esse fato você conhece bem também. Para encerrar aqui, exatamente. As transferências do INSS, elas são maiores, né, do que o fundo de participação dos estados, dos municípios em particular, em um percentual enorme, né, como o senhor falou, desses municípios, que mostra também o seguinte: a economia local vai ser prejudicada. Porque é o dinheiro você que está aí no município, ouça bem aqui. Vai o dinheiro que deixa de circular no comércio, na vendinha local, e isso terá um enorme impacto em termos de movimentação, né, dessa economia local, que deverá acarretar ainda mais, como o senhor já colocou, pobreza, menos renda circulando, menos empregos e assim por diante. Por isso tudo, meus amigos e minhas amigas, eu queria primeiro agradecer a vocês que nos acompanharam durante todo esse período de um tema que, para mim, é o tema principal que o país todo tinha que estar discutindo. Que os meios de comunicação deviam convidar as duas partes, fazer o debate contra ou a favor. Vocês não veem isso, não é? Vocês só têm nos meios de comunicação só o lado que defende a reforma, como o governo mandou, inclusive. Isso que a Câmara recuperou, hein? A Câmara recuperou no mínimo uns 10 artigos, os mais ruins ela conseguiu tirar, mas ficaram outros 10 muito ruins que estão aqui no Senado, e nós estamos brigando para ver se alteramos. Participe mais, se mobilize, não deixe essa reforma passar sem que o seu senador assuma a sua responsabilidade. O que eu não quero e não admito mesmo, e você também não pode admitir que o Senado só fique carimbando o que vem da Câmara para cá. Fez assim com a emenda 95. Fez assim com a reforma trabalhista. Fez assim com inúmeras medidas processuais que aqui chegaram, só carimbou. Nós, em defesa do Senado da República, temos que chamar a responsabilidade todos os senadores. Aqui prejudica deficiente, prejudica aposentado por invalidez, prejudica a pensionista, a viúva, prejudica quem trabalha em área insalubre, penosa e perigosa, que vai ter que morrer trabalhando agora, acabar com a aposentadoria especial. Mas, enfim, nós voltaremos outro dia. Muito obrigado, estamos juntos. Parabéns, Bruno.